Resolução de disputas e conciliação, com o doutor Rogério Neiva. Ele é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento pela UNB, autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista. Bom dia, doutor Rogério Neiva. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. Bom dia àqueles que nos acompanham nesse momento no canal do YouTube da Rádio Justiça. E faço também uma saudação àqueles que irão nos assistir posteriormente quando o vídeo, essa participação em vídeo estiver disponibilizado no meu perfil no Instagram, que é @RogérioNeivap, chamando a atenção desde já que se você quiser ver alguma parte que tenha perdido ou ver novamente essa participação estará lá disponível. É sempre uma satisfação, Sérgio, conversar com você e os nossos ouvintes sobre a nossa temática dos métodos consensuais de solução de conflitos e da resolução adequada de disputas. E para quem nos acompanha pelo YouTube, temos aqui já os nossos convidados para o debate. Daqui a pouco vamos falar sobre a decisão do STF que validou a jornada 12/36 por acordo individual, não é, doutor Rogério? Exatamente. Teremos em breve este relevante debate sobre um tema super atual, com a participação aqui dos nossos queridos juiz Walter Pugliese, vice-presidente da ANAMATRA, e o doutor André Santos, advogado atuante, muito atuante, diga-se de passagem, na Justiça do Trabalho aqui no Distrito Federal e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB do Distrito Federal. Então vamos lá, vamos começar falando sobre Mercosul. O que o Mercosul tem a ver com o quadro hoje? Na verdade, não é nem o Mercosul, Sérgio. Não é? É a declaração do presidente Lula sobre as tratativas envolvendo o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que corresponde à declaração que foi pronunciada pelo presidente Lula, foi, abre aspas, nós queremos fazer uma política ganha-ganha. A gente não quer uma política em que eles ganhem e a gente perca. Isso tem tudo a ver com resolução de disputas e conciliação. Aliás, alguém pode estar se perguntando, mas é possível um acordo, e principalmente pensando num contexto de um conflito, de uma negociação voltada à solução de um conflito, que traga como resultado essa ideia do ganha-ganha? Pois bem, Sérgio, não poderíamos deixar de trazer isso aqui para o nosso ouvinte, dado o impacto dessa declaração e a relação com a nossa temática, na medida em que, ainda que alguns questionem a possibilidade de um ganha-ganha, essa construção, na verdade, é uma das grandes construções que faz parte da teoria do conflito, da teoria da negociação, e se relaciona com a ideia dos modelos de negociação, que foi muito influenciada pela teoria dos jogos, que é um ramo da matemática aplicada, que também proporciona uma grande contribuição à área da resolução de disputas. Conceitualmente, nós temos os chamados modelos de negociação puro, correspondentes ao modelo competitivo e modelo cooperativo. O modelo competitivo tradicional, e que vem influenciado também pela teoria dos jogos numa abordagem competitiva, envolve uma lógica de negociar enquanto uma disputa, na qual as partes, ao invés de se enxergarem como colaboradores que buscam uma solução que beneficiam ambos, se enxergam como oponentes numa disputa que tentam otimizar cada um a sua própria satisfação, pouco se importando com a satisfação do outro lado. Um conceito que é muito usado também nessa área envolve a ideia do bolo fixo, em função da qual o meu mais um, ou jogo de soma zero, em função da qual o meu mais um corresponde ao menos um do outro lado. Então esse é o modelo competitivo, esse é o chamado ganha-perde. Inclusive, essa construção também tem uma influência muito grande nas relações internacionais e na ciência política, e não é por acaso, portanto, que o presidente Lula usa essa expressão, ou seja, para além da resolução de disputas. O outro modelo é o modelo cooperativo, e que envolve a busca, como resultado, do ganha-ganha. No modelo cooperativo, as partes não se enxergam como oponentes em disputa, e sim enxergam como colaboradores que buscam uma solução que atenda a ambos os lados. Isso não é só teoria e muito menos utopia. Existe um conceito que vem do chamado, muito comentado, modelo de Harvard, que tem aí como uma das principais obras de referência, que é o Como Chegar ao Sim, escrito por 3 autores, que são William Ury, Bruce Patton e Roger Fisher. Diga-se de passagem, fica desde já como sugestão aí para os nossos ouvintes, Eu sempre que tenho oportunidade faço essa sugestão. Mas para a construção dessa solução, um conceito que é fundamental é a ideia da separação de interesses e posições. Interesse é aquilo que eu realmente quero, a minha necessidade. Posição é aquilo que eu digo que eu quero. O caso emblemático está nos manuais de negociação, o caso dos irmãos brigaram pela laranja, a mãe parte divide a laranja em duas partes, metade para um, metade para outro, um espreme a laranja, bebe o caldo, joga o bagaço fora, o outro espreme a laranja, joga o caldo fora e come o bagaço. Ou seja, qual era a posição? Laranja, qual era o interesse? De um caldo, do outro bagaço. De modo que tivesse sido uma negociação baseada em interesses, que envolve essa lógica do modelo cooperativo, seria possível otimizar e maximizar a satisfação de ambos os lados. De modo que essa declaração do presidente Lula tem tudo a ver com essa ideia do modelo cooperativo. Não é algo fácil, mas é algo possível e tecnicamente viável em qualquer negociação voltada à busca de um consenso. Vamos para outro assunto. Piso salarial da enfermagem, doutor Rogério Neiva. Então, Sérgio, saiu recentemente a decisão do Supremo sobre essa temática, que, enfim, trouxe aí, envolvendo aí a constitucionalidade da Lei 14.434 de 2022. E dentro do que nos interessa, dentre as várias, os vários aspectos que foram tratados nessa decisão, eu chamo a atenção aqui para uma parte aqui do voto vencedor, que inclusive foi um voto conjunto do ministro Barroso com o ministro Gilmar, especificamente quanto ao piso para o setor privado, ou seja, para as instituições de saúde que não fazem parte do poder público e, obviamente, se sujeitam, os seus colaboradores, a uma relação de emprego regida aí pelo direito do trabalho. Qual foi o entendimento, e aí que nos interessa, estabelecido pelo STF quanto a isso? Que a regra é a observância do piso, mas o piso pode ser afastado?
por negociação coletiva. E isso envolve, na minha opinião, isso é uma manifestação do STF no sentido de prestigiar e valorizar a negociação coletiva. Portanto, os empregadores, né, seja individualmente, por meio de acordos coletivos, seja enquanto categoria econômica, por meio de convenção coletiva, terão que sentar para negociar com os sindicatos que representam a categoria dos enfermeiros, o eventual afastamento do piso, o que obviamente entra aí no contexto da negociação coletiva envolvendo concessões e contra-concessões. Portanto, dentro do que nos interessa é isso, e estaremos acompanhando os desdobramentos, inclusive isso vale 60 dias após a publicação do acordo, esse entendimento, de modo que estaremos acompanhando e trazendo aqui para o nosso ouvinte. 2 minutinhos para o senhor falar sobre uma acusação de acordos utilizados para manipulação da justiça. Pois é, Sérgio, esse é um tema interessantíssimo e eu deixo desde já a provocação até a reflexão do nosso ouvinte. Aliás, aquele que nos acompanha no YouTube pode estar aí fazendo seus comentários também sobre isso, que é o seguinte, não é novidade, isso já vinha repercutindo na imprensa, que a Uber estaria adotando uma estratégia que alguns podem chamar até de manipulação. Aliás, o Ministério Público, né, e já dando spoiler aqui da notícia, né, ajuizou uma ação civil pública essa semana, tratando isso como litigância predatória, mas o fato é que a Uber vinha trabalhando no sentido de que, naqueles casos em que havia a compreensão do risco de condenação, de reconhecimento do vínculo de emprego, obviamente estamos falando da ação ajuizada por parte daqueles que trabalham com a Uber e buscam o reconhecimento da relação de emprego. Então, quando havia o risco de reconhecimento da relação de emprego e condenação da Uber, eles tentavam fazer acordo. Nos casos em que não havia essa compreensão, deixava o processo seguinte. Então a ideia que estaria por trás disso era construir uma jurisprudência favorável. Isso já vinha sendo noticiado, né, e a mídia já tinha repercutido isso, mas qual é a novidade que temos agora? O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública questionando essa conduta. Isso suscita um longo debate no sentido de saber se é lícito, se não é lícito, se é ético ou se não é ético. Aliás, para os entusiastas dos métodos consensuais de solução de conflitos, esse é um tema a ser discutido no contexto da ética, da conciliação e da mediação, né? Nós temos um código de ética previsto na resolução 125 do CNJ e 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de modo que esse é um tema aí a ser refletido no sentido de saber se isso é lícito ou não. A bola está agora com o TRT da terceira região, no âmbito do qual foi ajuizada essa ação civil pública por parte do Ministério Público do Trabalho. Estaremos acompanhando e trazendo aqui para o nosso ouvinte. Será que chega aqui no STF essa decisão também, essa questão? Olha, é um tema, né, que vai dar muito plano para nós. Se aqui também não vai ter um acordo da Uber, né? Aguardemos. Muito bem, 10 horas e 15 minutos. Vamos fazer um intervalo, porque daqui a pouco temos um debate aqui sobre jornada 12/36, mais o quadro Resolução de Disputas e Conciliação. Vai ficando por aqui. E o doutor Rogério Neiva é o nosso convidado para permanecer conosco aqui na Rádio Justiça. Até já, doutor Rogério Neiva. Até já, e me despeço daqueles ouvintes que estarão acompanhando apenas o quadro Resolução de Disputas e Conciliação, reiterando o convite para continuar conosco.